Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite, tudo bem com vocês? Cara, ele veio presencial, domingão, rapaz, tirei o cara do hotel, o cara tava vendo a final de Wimbledon, Sinner e Alcaraz, jogão, hein? Jogão, né? Jogão. Mas o cara veio aqui em plena domingueira pra bater um papo com a gente, Adriano Paranaíba, tudo bom, meu querido? Marcelão, não tinha como negar, não é incômodo nenhum, muito pelo contrário, você tem um trabalho incrível, seu podcast, todo o seu projeto, né? Obrigado. Que é já mais do que um podcast, é um grande hub, né, de informação. Então não tinha como eu estar em Vitória e não vir te ver, cara. Ah, com Pô, certeza, tá com certeza. comigo, né, E eu fiquei mó feliz, cara, que você lembrou que a gente tinha combinado pro segundo semestre, que a gente falou, ó, vamos deixar pro segundo, né, pra falar do Hofbauer, das ideias do anarcapitalismo, deixar pro segundo semestre, mas vou te avisar quando eu for aí. Eu falei, tá, pô. Eu falei, pô, agenda puxada e tal, não vai avisar, né? Tá bom, depois eu pergunto lá. Mas você não, chegou e avisou, ó, na hora que confirmaram a data que eu ia vir pra cá, né, palestrar, eu falei assim, não, deixa eu avisar pro Marcelão. Porque... Muito bom. E ó, botei essa bandeira aqui exclusiva pra você. É raro, tá? Eu botar ela na mesa. Olha aí. Normalmente ela fica mais ali, só pra dar aquele recado, né? Pra galera lembrar. Mensagem subliminar pra Isso, rapaziada. mas hoje eu falei, não, hoje eu vou botar na mesa, tá? E é bom. Na verdade, eu vou deixar você explicar essa bandeira, porque tem gente que atrela ela muita coisa errada. Muita coisa errada. Então daqui a pouco, minha segunda pergunta vai ser, explica pra gente essa bandeira aqui, o que ela tem a ver com o nosso tema, né, do anarcapitalismo. Mas antes, Adriano, eu tenho que agradecer a quem permite que eu esteja aqui, né? Você falou do Hub aí, que é esse BRM Podcasts agora, que é uma coisa trazida pela Apex, né, comigo, em que agora a gente tem 6 podcasts, a gente estava aqui olhando o YouTube antes, batemos 100 mil inscritos. Caraca, sensacional. Se bem que quando esse episódio sair, eu espero estar com muito mais. Né? Tomara. Aqui hoje são 13 de julho, então 13 de julho a gente bateu, já tava ali com 103 mil inscritos, então, porra, é bem bacana, a gente fica bem feliz que eu trabalho. Dia do rock aqui, ó, você dá com a mãozinha ali do rock e tal, Dia Mundial do Rock. Ali eu tenho aquele quadro ali, ó, do Dave Grohl autografado. Olha aí, cara. É. Da hora. Vou pra 3 shows esse ano em São Paulo e Curitiba. Vou pra 3 shows de rock, sou apaixonado. E eu tenho que agradecer, obviamente, então, a Apex e ao Mendonça Machado, que ajuda a gente com o BRM Podcast. Um oferecimento, esse episódio, do Tomasi Laboratórios, que é um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. E ele deixa sempre o recado da gripe, cara. Até brinquei aqui, tá friozinho, Felipe meteu o ar-condicionado rápido aqui em cima de mim. Eu falei, meu irmão, pera aí, velho. Eu já tomei a vacina da gripe pelo Tomasi, mas mesmo assim, não precisa... Tá friozinho, né? Não precisa testar demais a vacina. Testar, não. Então, tá bom, né? Então, fica aí o recado da gripe que o Tomás deixa junto com a CVP Vacinas. E você gostou desse açaí, hein? Cara, mas que açaí bom isso aqui. Bom, né? Pô, da Vibos, cara. Thiago Lacerda. Apesar de domingo, lógico que eles estavam abertos de domingo, mas o time ali, né, tá atendendo muito, mas fiz um pedido especial, falei que tava vindo um cara muito especial, eles deixaram ir lá, passei lá, peguei, muito bom, vamos tomar. E tem também, cara, ó, eu vou abrir aqui no meio do episódio porque eu não consigo não abrir, tá? Mas eu vou escolher um desses aqui. A gente vai abrir, daqui a pouco a gente começa a comer. Claídes, eu digo que isso aqui é um tesouro estadual. Que o Brasil ainda não conhece muito porque eles preferem manter a base no Espírito Santo para não perder a qualidade. Porque se eles falam, se eu tiver que entregar o Brasil inteiro, eu vou ter que perder a qualidade. Eu não abro mão da minha qualidade. Por isso que eu tinha bizarro. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem é Adriano Paranaíba? Eita, rapaz. Tá boa, né? Aí você aperta, né? Ué. Marcelo, então, eu sou economista de formação. Na verdade, assim, uma história bem conturbada, né? Eu entrei na faculdade para fazer química e, por incrível que pareça, me tornei um marxista, né? Porque a gente estuda, né? Faculdade, você não estuda como a faculdade física, tem um poder química, de transformar as pessoas em que marxistas. a gente acha assim que o marxismo vai ser o quê? O cara da sociologia, da história, jornalismo, mas não. Você entra na faculdade de química, você entra na faculdade, não sei o quê. O envolvimento, o movimento estudantil chega junto e trabalha com a ideia de realmente temos que fazer a revolução, eles vão fechar a faculdade. Não esqueço nunca, 94, Marcelo. Cheguei um dia na aula e falei assim, nós temos que manifestar porque eles vão fechar as universidades públicas. E aí hoje, mais de 20 anos, quase 30 anos depois,
a gente vê esses caras contando a mesma coisa. A mesma lorota, a mesma conversa. Mas a galera bosta, cai no início, cara, velho. A galera cai no e início. o povo cai no golpe. Parece é o tigrinho da ideologia. Doideira isso. Maluquice. Doideira isso, né? E aí eu comecei a me envolver com movimento de marxismo e tal, não sei o quê. Larguei a faculdade de Química e fui fazer faculdade de Economia. Né? Nem cheguei a terminar a faculdade. Fiquei no último ano lá. Meu pai é puto pra caramba comigo, com porque certeza. no último ano o cara larga a faculdade e vai fazer Economia, né? Por causa dessas coisas mais sociais, que eu gostava mais de movimento, essas coisas. E aí na faculdade aprendi ali a ser cepalino, né? Estruturalismo, né? Unicamp e tal. Então me formei em Economia, fui fazer meu mestrado em agronegócio, que lá em Goiânia ainda não tinha mestrado em Economia, fui fazer em agronegócio. Só que aconteceu o seguinte, nesse meio tempo assim, de estar estudando, eu consegui um estágio lá na Secretaria da Fazenda, e aí eu fui estudar sobre incentivos fiscais, né? Essas coisas do governo e tal. E aí eu tinha o banco de dados da Secretaria da Fazenda e eu tinha a teoria. E a teoria não batia com os dados, entendeu? Assim, pô, tem algo muito errado, né? E na época o meu orientador e depois meu co-orientador, ele trabalhava no IPEA. E eu sempre ia em Brasília, pô, Goiânia, eu sou de Goiânia, moro pertinho, ia sempre em Brasília pegar orientador. E tinha um cara lá que um dia me falava assim, ó, esse cara aí é doido, ele joga pedra em avião. Ele é maluco, ele é liberal. Aí o cara, liberal, tem liberal. É liberal, ó. Adolfo Saxida. Adolfo Saxida. Logo quem? E aí, cara, meu trem dando errado, meu estudo dando errado, aí eu comecei a... Falei assim, eu vou trocar uma ideia com o maluco. E o Adolfo, naquela época, ele tinha um blog. Ele e o Mansueto de Almeida, os dois tinham os dois blogs mais top do Brasil. Brilhante também. Brilhante. Eu falei assim, cara, vou conversar com esse maluco. Eu fui conversar com o Adolfo. Ele, cara, é o seguinte, aí... Gente boa pra caramba. Quem conhece o Adolfo sabe que o cara é o rei da gentileza, da bondade, saca muito, né? Ele conversando, Adriano, toma aqui, vai ler O Caminho da Servidão do Hayek. Aí, ó. Aí eu comecei a falar assim, cara, esse trem é diferente. E aí, do meio do mestrado ali, eu comecei a estudar as ideias da liberdade, caí no Mises, e aí fui para uma conferência lá nos Estados Unidos chamada Austrian Economic Research Conference, que é uma conferência de acadêmicos de escola austríaca. Né? E lá conheci o Rothbard, conheci os outros austríacos, eu estava indo para o meu doutorado em transporte, falei, tem uma ideia do Adolfo, né? Eu falei assim, Adriano, que eu ia fazer um doutorado na Unicamp, em economia. O Adolfo disse, não, Adriano, não estraga a sua vida não, vai fazer um trem decente. Tem um curso muito bom aqui na UNB de engenharia de transporte, o Brasil está precisando resolver o problema do transporte, Adriano. Eu já vou fazer o seguinte, se você falar que sim, eu já vou lá e eu vou fazer a tua carta de recomendação. Vou fazer a carta de recomendação, porque na UNB você tem que ter carta de recomendação para poder fazer a prova, né? Aí eu, pô, legal. Aí um dia ligou, ó, já deixei a carta lá. Já fiz a carta de recomendação. Mas o que você colocou lá? Eu coloquei lá, Dans, vai lá fazer a prova. Aí deu certo, entrei e tal. Então, assim, o Adolfo é um cara que foi muito importante para minha vida, para fazer essa mudança. E conhecendo escola austríaca, que lá eu vi que dá para você aplicar a escola austríaca. Você tem pesquisadores de diversas áreas, tem gente estudando transporte, direito, filosofia, imigração, um monte de questões assim jurídicas, patentes. Então, assim, vi que era o ramo da economia, né, a escola de economia, que mais conseguiria me ajudar a resolver os problemas do mundo real. E aí acabei caminhando minha tese de doutorado, acabei escrevendo sobre escola austríaca. Com isso, acabei me envolvendo conhecendo o pessoal do Instituto Mises Brasil. Foi engraçado que o Hélio Beltrão foi dar uma... Muita gente do Mises já passou por aqui. O Hélio Beltrão uma vez foi dar uma palestra em Goiânia e aí eu sentei na mesa com ele e falei assim, olha, um amigo meu viu uma palestra sua lá nos Estados Unidos e falou que você é muito engraçado. Né? Porque eu fico contando piada e tal, né? E eu tava nervoso, eu treinei as piadas em inglês, né? E deu certo. Deu certo, né? Aí, rapaz... Ele, ó, vem fazer parte do nosso time. Aí passou um período, o Gianluca Lorenzon, que na época era o chefe de operações, né? Um grande nome também da liberdade brasileira. Bom. Um dos pais da lei da liberdade econômica. Sim. Ele me ligou, Adriano, nós estamos montando um time especialista aqui no Instituto Mises Brasil. E aí comecei a me envolver Legal, com Mises. Terminando o doutorado, aí eu assumi a revista acadêmica. E hoje estou como vice-presidente acadêmico do Instituto Mises Brasil,
trabalhando aí pra gente todo dia fazer a liberdade e levar as ideias. Um pouquinho mais, né? O que eu falo, assim, tem gente que vira pra mim e fala assim, você acredita mesmo nisso que você prega e tal? Eu falo, não, claro que eu acredito, né? Do anarcapitalismo, tal. Claro que eu acredito. Mas, você não acha que é utópico, não? Você nunca vai ver isso. Eu falei, cara, o fato de eu conseguir ou não um dia viver numa sociedade anarcapitalista não retira o fato de que se a cada dia o mundo for 0,01% mais livre, eu tô sendo um vencedor. Esse é o meu objetivo. É levar um pouquinho mais de liberdade dia após dia, pensando na minha filha, na minha neta, nas gerações futuras. Porque tá feio o negócio, cara. Marcelo, eu vou além. Eu vou mostrar, assim, um ponto de vista. Quando eu comecei a me envolver com o movimento liberal, eu comecei a falar assim, eu tô aqui pelas ideias e eu sei que eu tô trabalhando aqui para algum dia o meu neto ter uma opção de um deputado, de um senador, de um vereador, para ele um dia poder votar em alguém que acredita nas ideias da liberdade. Cara, nós votamos já em Gilson Marques, Marcel Van Tá marcado o Hatten. Gilson Marques comigo. Nós tá? estamos... Marcel já passou por aqui também. Cara, aí você vai dizer, eu acredito que eu vivi uma utopia, que eu achei que eu estava trabalhando pelas ideias da liberdade pra daqui a décadas. para gerações. E a coisa está andando muito rápido. O pessoal que Isso é verdade. Em que se termos de envolve debate, no movimento. Em termos de verdade. A universidade, a gente acabou de falar da universidade, tanto que a universidade é dominada, você tem tantos... A internet deu voz para tantas boas vozes, né? E a coisa tá tão grande assim que às vezes as pessoas hoje olham e falam assim, mas tá ruim. Não, cara. Vamos olhar pelo retrovisor, nós já bem andamos, melhor. nós estamos muito melhor Muito e vamos melhor. ficar muito melhor. muito melhor. Então, assim, Concordo. não é uma questão utópica. A construção de ideias é isso. É isso. O negócio Concordo. o pessoal tá vivendo o momento que está acontecendo. E quando a gente tá, Concordo, 100%. quando o movimento está acontecendo, você não enxerga. E aí começam a bater. Você quer ver dar certo? Tá dando certo é porque quando você começa a apanhar. Eu sou taxado de extrema direita toda hora, eu sou taxado de doido, de maluco, sou taxado que eu quero viver numa ilha sozinho. Então quer dizer que tá incomodando lá, que as ideias estão crescendo. Adriano, mas assim, o nosso tema de hoje é Hofbauer e as ideias do anarcapitalismo, né? Explica pra mim, quem foi Hofbauer? Porque você falou até que teve lá, né? Então... O Rothbard é o seguinte, o Murray Rothbard ele foi um economista... É engraçado, o Rothbard foi formado em matemática e aí ele foi estudar economia. Era numa época onde você fazia os doutorados, né, em ciências políticas, economia, você estudava um pouco de direito, né? Então você teve esse Yankee, né, estudando nos Estados Unidos. E um belo dia ele vai num grupo de estudos que eles começaram a estudar um livro chamado Ação Humana, que tinha sido do Ludwig von Mises. Mises estava lá. E o Rothbard se apaixonou pelo livro do Mises, né? E ele começou a devorar, a estudar muito o Mises, e realmente o Rothbard estudou tudo do Mises e começou a estudar tudo. E ele também fez o seu doutorado em História, estudou as grandes guerras do mundo, a Revolução Americana, a Guerra da Secessão, as crises econômicas, né, os pânicos que nós tivemos lá, 1821, 29, vários pânicos americanos. E ele viu que a escola austríaca, essa ideia da praxeologia do Mises, ajudava a explicar todos esses fenômenos. E ele começa a escrever e vai produzindo e se torna, né, os austríacos sinalizam muito que o Rothbard é o sucessor, o herdeiro legítimo do Mises, porque ele vai ser um cara que ele vai pegar todas as teorias do Mises, ele vai dar voz para essas teorias do Mises, ele vai tentar levar ao máximo para a prática, porque ele vai lá ser um dos fundadores do Partido Libertário Americano, se envolve muito em política, escreve muita coisa. Então ele vai dar voz para o Mises, e as coisas do Mises que ele não concordava, ele corrigiu as teorias, ele arrumou alguma teoria aqui, arrumou teoria ali. O Mises, ele tinha o seu estado mínimo, né? Sim, o Mises não era anarcocapitalista, o Mises era minarquista, né? Então isso é importante deixar claro. Então o Rothbard ele vai... Porque aqui está outra coisa, o anarcocapitalismo já existia há muito tempo, os anarquistas já existiam há muito tempo. Ele vai ser o cara que vai dar essa nova versão, que a gente chama de libertarianismo, que é o anarcocapitalismo, que vai pegar os fundamentos econômicos da escola austríaca, né? Vai trazer questões éticas, morais, de análise, a questão do estudo da história, e vai construir essa visão de mundo
né, essa filosofia política que é o anarcocapitalismo. Legal. Então ele é esse grande nome que vai ser o sucessor do Mises na economia, na escola austríaca, e o fundador dessa filosofia política que é o anarcocapitalismo. E o que é anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo é você viver e não atrapalhar a vida de ninguém Isso é lindo, e né? entender que o livre mercado nada mais é que é a livre cooperação entre as pessoas dentro da divisão de trabalho, onde as pessoas conseguem se ajudar para conseguir ter benefícios maiores. É porque é de interesse de todos, né? É o interesse de todos. Você Então, parte assim, do próprio interesse de querer uma certa melhoria e adquirir um determinado produto e produzir, gerar valor e por aí vai. e justamente a ideia de não esquecer a questão do fundamento importante da divisão do trabalho. Nós não somos isolacionistas, né? Muita gente fala assim, então vai viver numa... vai para montanha, vai... Não. Nós acreditamos que o grande benefício que o capitalismo traz é a divisão do trabalho, porque você consegue, pelas vantagens comparativas, ser mais produtivo e trazer mais resultados para a sociedade. Você se aproveita disso para de forma colaborativa e via cooperação, fazer uso da parte de cada um dentro da divisão do trabalho da sociedade. Perfeito, perfeito. E aqui, já aproveitando que eu botei essa bandeira aí, por que a galera gosta de ligar essa bandeira ao tema de hoje, esse tema que a gente tá conversando aqui, do anarcapitalismo e do libertarianismo? Essa bandeira é a bandeira de Gacha, ela vai surgir justamente na Revolução Americana, né? Ela vai surgir justamente com um processo de independência dos Estados Unidos, e a ideia da Cascavel é justamente, né, o chocalho da Cascavel, para quem nunca viu uma cascavel, ela é uma cobra que ela não ataca direto a pessoa. Ela avisa, né? Primeiro ela recolhe, ela faz esse movimento, né? Eles fizeram ela em Fica pezinha, né? Mas não é assim, né? Não é que nem a Naja, fica parecendo que é a Naja que vai atacar. Não, ela se enrola e chacoalha. Fala assim, não vem. Não vem, porque se você vir, mas se você vir, eu não vou ser juvenil, não vou ser bobinho, não. Eu vou me defender. Aí a galera fala que é exatamente essa questão dos indivíduos versus coletivistas. Cara, me deixa aqui quieto. Não toma o que é meu, não mexe com minha vida, com minha liberdade, com minha propriedade, senão eu vou ter que me defender. É exatamente nesse sentido, né? É por aí? É isso, exatamente, né? Esse é o raciocínio. E aí o pessoal resgatou essa bandeira, né? Com as cores amarelo e preto, porque o preto é do anarquismo, né? Do anarquismo mesmo. Totalmente um extremo ali do comunismo, né? O amarelo e o preto, que é a cor do anarcocapitalismo. Eu não sabia que a cor tinha relação também. Tem a relação. O amarelo tá ligado ao capitalismo? Isso. Por causa de quê? Por causa do ouro? Ouro. Rapaz, aí, vivendo e aprendendo, olha lá, ó. Só faltou... Se a bichinha fosse azul, aí tava montada aqui dentro do Brasil. Só que o Brasil tá lascado hoje, velho. É tudo que não é, o Brasil é... A gente precisa checar, mas assim, eu já vi versão dessa bandeira que me disseram que foi a primeira versão. Ela tinha as cores dos estados, né? Americanos ali. Então ela nem sempre... Ela não começou amarela assim. Mas ajustaram aí. Ajustaram ela. Legal. Inclusive, pô... E o melhor disso do Metallica, né? Tem a música, né? Ó, é o Don't Trade on Me. Tem a música Don't Trade on Me. Eu combinei com o Denis de que se o Metallica vier, a gente vai junto no ano que vem. Então, vai você também. A gente vai fazer vamos sim. Uma caravana libertária aí pro... Vamos fazer um libertário tour. Pois é. Inclusive, o James, né, o vocalista, eu vi um vídeo dele semana passada, ele abrindo um show, falando assim, meu irmão, eu não importa a cor da sua pele, não importa a sua opção sexual, não importa, pra mim nada disso importa, o que importa é que você tá aqui pra curtir a minha música e ponto. Cara, irado, né? Diferente dos artistas brasileiros, né? Cara... Ali é arte mesmo. Tipo assim, você pode não gostar de rock, mas o cara faz a verdadeira posição de artista. Cara, eu tô aqui pra mostrar um produto da minha ideia. Se você curtir, massa. Se você não curtir... É porque tá tudo tão chato com esse negócio de polarização. Eu mesmo, assim, de novo ali, até pelos amigos, eu saí de liberal utópico pra conservador, pra direita, e agora eu virei extrema-direita pra galera. Ultra extremo, direita, power. Agora vem a incapacidade de construir um raciocínio, de se quer compreender quais são os meus valores, e leva a isso. Enfim, mas é complicado, Agora, Adriano, dentro do próprio anarcocapitalismo, quando a gente fala anarcocapitalismo, ponto, eu tô falando de ausência de Estado, certo? Sim. Certo.
E aí, quando a galera vem pra ter um debate, eu admito, e óbvio que eu não tô no seu nível, eu admito que às vezes não é que eu gaguejo, mas eu penso assim, cara, isso aqui não é fácil. Eu até brinco assim, né? Cara, você quer me bater? Tem 2 assuntos que você pode trazer pra mim que vai ser difícil eu argumentar com você. Eu não tô dizendo que eu não vou ter argumento. Eu tô dizendo que eu não vou conseguir construir tão fácil quanto vários outros. Que é a questão de proteção, né? Proteção de justiça pra mim é até relativamente fácil. Você pode escolher um terceiro, como já existe arbitragem aí hoje e tal. Mas a questão de segurança de um determinado território seu, com a ideia do contrato social, né? Se eu tô na minha propriedade e tal. E a questão da infraestrutura. Esses dois eu tenho dificuldade. Infraestrutura, a gente já gravou um episódio sobre isso. Já. Foi. Sem o Estado, quem vai construir as estradas? Exato. Que é a pergunta que todo mundo faz, né? Mas você quer acabar... Quem que vai construir a estrada? Será que todo mundo vai ter a intenção de fazer aquela estrada passando pela sua propriedade e tal? Fala um pouquinho pra mim, assim. Porque assim, quando a gente fala... A gente vem, né? Aqui no Diga a gente fala muito do liberalismo. Aí você tem o libertário minarquista, ou o liberal minarquista, tem um pouquinho dessas confusões aí. E a gente tem o anarco. Então, assim, quando a gente vai falando de Estado mínimo, isso é fácil de compreender o que a gente está querendo. Estado mínimo é um conceito muito mais fácil de entender do que a própria ausência do Estado, né? Então, assim, de forma geral, é isso que é o anarcocapitalismo, ligado ao princípio da não agressão, ligado à ausência de Estado. Mas como que fica esses aspectos, assim, né? Um pouquinho... Marcelo, eu acho que é o ponto mais importante e o grande problema, que às vezes até as pessoas têm uma dificuldade de responder, é porque a gente tem um ponto de partida de achar que a ordem vem de um ente estatal, vem do Estado. Uma coisa é a gente não querer Estado, outra coisa é não querer ordem, a gente não querer regras. A gente quer uma sociedade. Perfeito. A gente quer uma sociedade. Perfeito, Eu sem quero dúvida. uma sociedade. Eu quero viver Sem em dúvida. sociedade. A gente quer viver com ordem. Eu quero que tenham regras. Mas por que tem que ser um burocrata? Por que tem que ser uma pessoa que está na posição que ele está porque ele lutou para ter um projeto de poder e que esse poder eu não sou a parte mais importante do projeto de poder dele? Doideira, né? Então, quando a gente fala do fim do Estado, nós queremos o fim desse Estado que está aí. Nós não queremos o fim da ordem, de regra, né? Até o Hayek tem um bom livro, Lei, Legislação e Liberdade, né? Que é para a gente entender a diferença de lei e legislação, né? Uhum. Então, não é porque a gente não tem um juiz, um governante, um presidente... que vai ser uma anarquia total. Lógico, né? lógico, claro. Por isso que é anarcocapitalismo. Capitalismo. Porque o que vai garantir, e esse que é o importante, o que vai garantir a ordem num sistema sem Estado, que é o anarquismo, vai ser o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo tem as regras inerentes às pessoas. A oferta, demanda, escassez, utilidade, essas ideias de o que faz uma empresa prosperar, o que faz um produto melhorar e cada dia ficar mais barato, né? Estão inerentes ao capitalismo. Agora, pra gente conseguir uma sociedade dessa, a gente precisa que as pessoas tenham uma evolução em termos de valores e de moral muito grande, né? Tipo assim, imagina que hoje aqui, pum, estalei o dedo, igual o Thanos lá dos Vingadores. Estalei, acabei com o Estado brasileiro. Vai dar errado pra cacete. Não. Imediatamente. Não só vai dar errado, a gente já teve uma experiência dessa. É até É aquela lá da Califórnia, aquele treco lá? Não, mais antigo. Na época pré-revolução francesa, o rei deu ouvido para um economista brilhante chamado Turgot. E ele falou, tem que abrir mercado, tem que ter liberdade, tem que ter um monte de coisa. E o rei abriu o mercado de cereais, eu acho, né? Só que ele abriu o mercado de cereais num momento em que tinha um monte de outras regras, o Estado estava presente, e gerou uma distorção e teve fome no interior da França, porque, claro, as pessoas iam vender já que não tinha mais controle de preço, já não tinha mais tabelamento, seria vender onde o trigo valia mais. Então todo mundo começou a vender trigo em Paris, teve fome no interior, e muita gente associa isso que isso foi o estopim para até a Revolução Francesa, que foi aquela baderna, né? De sair matando todo mundo e tal, não sei o quê. Então, a gente tem essa ideia de, não, mas se acabar essa regra, vai virar um caos. Vai virar um caos porque você está mergulhado num mundo que todo mundo depende do Estado. Então, o passo... Muita gente depende do Estado. E quer depender do Estado e não sabe pensar outras soluções que não seja o Estado. Então, esse é o grande desafio. Fazer com que as pessoas... É o primeiro ponto. As pessoas entenderem que elas são os protagonistas da sua própria vida. Ponto. Cara,
Isso é difícil. Aí entra... Eu gosto muito dos ensinamentos da Parece Invent. óbvio, mas isso é muito difícil. É muito difícil. Mas é o caminho correto. Aceitar que Não- ninguém tem responsabilidade sobre sua vida, exceto você mesmo, é muito difícil. É muito difícil. E o outro ponto, aí vem onde as pessoas falam assim, pra você que é branco, rico, né, é fácil falar de... Homem branco, rico, Né? cis, sei lá, sei lá. Aí vem o segundo ponto que é extremamente importante. Na verdade, ele deveria ser o primeiro ponto, né? Que é a existência da propriedade privada. E quando a gente fala propriedade privada, nós estamos falando até da questão da autopropriedade do seu próprio corpo. Que, Sem dúvida. Sem dúvida. É a sua primeira propriedade. é a primeira propriedade. E para o Rothbard, todo o pensamento analítico do Rothbard parte de uma análise de propriedade privada. Mas tem que ser, porque você não tem absolutamente nada, você não tem Exato. interesse, Então, não tem nada. aí vamos voltar... Tem nem liberdade de expressão sem Então, propriedade aí vamos privada. voltar porque você falou. Como é que a gente vai pensar em livre mercado no Brasil hoje? É impossível porque a gente não tem nem a propriedade privada, né? Não tem. E as pessoas acham que tem propriedade privada. Não tem. Não tem. Você tem um número que o cartório te deu. Isso. E você paga pra ter essa propriedade. E se não pagar, Este toma na hora. é tipo um gangster, né? É Um gangster. Então, Então, qual- milícia, pô. É milícia. Ué. É uma milícia, né? O problema, por exemplo, a gente fala muito do Rio de Janeiro, quando fala em milícia, o pessoal associa ao Rio. O problema do Rio é que o pessoal tá pagando dobrada a milícia, né? Tá. Tá pagando a milícia oficial e a paralela, né? Pois então, é. esse é o problema, né? Pois é. Então, como é que você quer chamar isso de... E você acreditar que o Estado vai resolver os problemas? Então, tipo assim, nós temos Sabe o que que é entender pior? que É que os caras acham que causa- hoje eles resolvem, Adriano. As pessoas acham que É só hoje pôr mais um pouco de tá recurso que resolvido. resolve. Não tá. Eles acham isso. Eles acham que hoje eles têm acesso à educação, à segura. Não tem nada, ainda mais aqui no Brasil. Uma vez, Marcelo, foi engraçado. Eu parei até... Assim, eu acabei me tornando um pouco antissocial, porque assim... não é que eu não queira, né? Que eu por isso recentemente. Eu não vou falar pra você que eu virei um babaca que não gosta de pessoas, mas tipo assim, as pessoas começam a não ter a necessidade de chamar. Porque assim, antigamente as pessoas gostavam, por exemplo, me chamavam para uns aniversários, e aí todo cara tem um cunhado comunista, um negócio assim, né? Então, o cara puxava o assunto que ele queria que eu falasse pro cunhado. Tipo assim, não tinha coragem de falar pro cunhado dele, aí eu fui no aniversário desse jeito, que aí o cara falou assim, Adriano, o que você acha da saúde do Brasil? O que tem que fazer? Aí eu, pô, velho... Já jogando a... Aí eu, cara, cansei. Eu falei, já menti, ela tem que privatizar tudo. Aí o cara já, não, como assim? Se privatizar tudo, vai virar uma fila gigante, as pessoas não vão ser atendidas, porque vai ser tão caro que elas não vão conseguir ter atendimento, elas vão morrer. Eu falei assim, cara, você acabou de me descrever o SUS. O SUS é essa fila que hoje, por conta da internet, eles transformaram numa fila virtual. Né? Você vai no hospital, Sim, não tem uma fila lá oficialmente, Não, mas quem é mais antigo, quem é da década, quem é mais antigo que nós, lembra da época que tinha fila. Mas eu lembro, no interior lá na Bahia eu lembro. Tinha fila nos hospitais públicos e no hospital privado. Mas se privatizar tudo, o privado vai explorar e vai cobrar uma fortuna. Cara, se cobrar uma fortuna, ele não atende ninguém, ele quebra, ele tem que pagar as contas. Exato. Ele tem que pagar a luz. Aí entra a beleza da concorrência. Não só a concorrência, mas tipo assim, até um monopólio, ele precisa cobrar que ele precisa que preços as pessoas suficientes para ele ter. O monopólio ele não cobra, é onde os nossos amigos socialistas erram. É porque você tem um primeiro. monopólio do Estado e você tem um monopólio garantido pela qualidade do seu Exato. produto. São coisas distintas. Exato. O monopólio garantido pelo Estado te entrega produtos horríveis. Porque, Claro. porque ele tem a proteção do gangster, de novo, a proteção do gangster. É só olhar a telefonia no Brasil anos atrás, né? Aí agora você, quando tem um monopólio pela garantia do mercado, que é meio raro isso, mas quando acontece, o que acontece? O cara ele não quer o preço máximo. Ele não vai cobrar o preço máximo. Ele vai cobrar um preço que ele tem um lucro máximo. Quer ver um exemplo? E para isso ele Microsoft por muitos anos. tem que vender mais. Microsoft, até surgiu a Apple com o seu sistema próprio. Cara, ninguém tinha computador sem Microsoft. Linux, ninguém usava. A Microsoft tinha. Ainda tem, se você não considerar os produtos da Apple, na minha opinião, a Microsoft tem um monopólio de mercado pela qualidade do seu produto e é acessível. Acessível. E é Você acessível. compra baratinho, você tem Sim. acesso a tudo e tal. E outra coisa, o monopólio que eu acho muito interessante tem um monopólio que parece que não é monopólio, mas pasta de dente. É quase um monopólio mundial, sabia disso? A Procter & Gamble é quase dona de tudo que é Colgate. é tudo dela. É tudo É dela. um monte de marca. Você vai ver lá e tudo Ela bota lá pra concorrer com ela mesma e ela ganha. E a Procter & Gamble, durante muitos anos, tinha como missão da empresa, era tipo assim, ter todos os produtos de um banheiro de um americano.
Então, por exemplo, ela queria fazer a lâmina de barbear dela. Não conseguia competir, foi lá e comprou a Gillette. A Gillette é da Procter Gamble. Então, se você olhar, a Procter Gamble é quase um monopólio da saúde. Nos Estados Unidos é mais forte isso. Aí você fala assim, poxa, ele não tá explorando ninguém, né? Não tem ninguém lá batendo, eu preciso escovar o dente, meus dentes estão podres. Não, pasta de dente é barato pra caramba. Pra caramba, é verdade. Por quê? Porque ele é a premissa que o Mises fala, né? O Mises falava, se você quer ficar rico no capitalismo, você tem que fazer produto bom e barato. Bom e barato, sem dúvida. Porque você vende pras massas e impede que o concorrente entre. Mas então você concorda que hoje, para um sistema como esse dar certo, a gente precisaria de uma evolução moral, de conhecimento e de valores das pessoas. Por isso que o Rothbard tem um ensinamento importante pra gente, que ele não fala só de economia, ele fala da ética, né? A ética libertária, né? Que é um dos livros dele, A Ética Libertária. Sim. Que tem o capítulo mais polêmico da história do Rothbard, né? Qual que é? É o capítulo do direito das crianças, que ele fala que os pais podem vender as crianças. Que é sua propriedade, né? A cabeça dele, ele né? Fez Ele que tá dizendo, sou eu. Mas não. aí que tá. Vamos lá, sem passar o pano pro Rothbard, porque Walter Block, vários professores que conviveram com ele, que foram alunos dele, professor Salerno, Walter Block, David Gordon, muita gente criticou o Rothbard de ter falado isso. Né? Falou assim, aqui você vacilou, aqui não é culto. Né? Escola austríaca não é culto do Mises, do Hayek, do Mises. Escola austríaca é ciência, então a gente sabe, um Mises errou aqui, o Rothbard errou, aqui ele errou muito. Né? Mas isso não apaga o legado gigante dele. O cara escreveu muitos livros, escreveu muitos artigos, foi um cara ativo na política. Então, assim, ele sinaliza essa questão da ética libertária, que vai ser o condutor dessa forma de viver. Né? Porque se você pensar só em economia... Claro, você esquece os outros lados da sociedade. Aí falha, porque você faz uma coisa econômica e esquece o resto da... Né? E tem esse ponto. E o que é esse princípio da não agressão, Adriano, que o Rothbard tanto fala? É justamente esse princípio da autopropriedade. Tipo assim, eu vou querer viver, eu e você, Marcelo, vamos viver em comunidade e vai dar certo desde que eu não te agrida. E agredir não é agredir dar murro, né? Não é só isso, né? Não é só isso, existem, né, vários tipos. Vai bastante. Vai bastante coisa, mas o que é importante é que daí surge o primeiro verdadeiro contrato social. Porque a historinha do contrato social conta pra gente e tal. É muito abstrato. Eu mesmo não consigo. Você me apertar aí e falar assim, o que é o contrato social? Cara, não tem a mínima ideia. Foi algo que o professor falou lá pra mim, que tinha o tal do contrato social, que a gente era obrigado a viver. Tudo bem, mas a gente tem que viver por quê? Que contrato? Cadê? Qual que é? Isso me falam direto. Que se eu nasci nessa sociedade, eu sou obrigado. Mas por quê? Porque você vive também. Agora, o PNA, o princípio da não agressão, é um acordo que eu faço com você, Marcelo. A gente vai cooperar aqui, a gente não vai se agredir. E se um agredir o outro, a gente rompe o nosso contrato. Por isso que a ideia de secessão é muito forte dentro do austro-libertarianismo, né? Porque... Foi quando surgiu a bandeira Isso. Contra o Império Britânico, né? Isso, né? Apesar que, assim, eu não sei até onde os americanos enxergaram que eles estavam fazendo a secessão, um processo de independência. Quem fala muito bem disso é o professor Adriano Janturco, né? E eu não vou me aventurar nessa área aqui. Eu sou louco para entrevistar ele aqui, não precisa. E ele fala que o Brasil foi uma secessão efetiva, porque eles estavam querendo montar a sede do Império de Portugal aqui no Brasil. Então foi efetivamente uma secessão. Entendi. Enquanto os Estados Unidos foi realmente uma independência. Mas independente disso, a secessão, a ideia de secessão, né, é muito forte nos Estados Unidos, porque eles têm essa ideia de propriedade privada. Né? O próprio estado do Texas, né, muita gente não sabe, mas o Texas ele era meio que um país antes de se juntar com os Estados Unidos. E ele é o único estado americano autorizado. Se ele quiser um dia sair, ele pode sair. Por conta própria. Não sabia, não. Ele tem lá, né, não sei exatamente o termo e o local lá que eles combinaram isso, mas o Texas a qualquer momento ele pode sair. Por isso que você vive falando quando... surge presidente querendo falar não sei o que lá nos Estados Unidos, assim, não, vamos pôr todo mundo na fronteira do Texas com uma arma e a gente vai separar. Aí a história acaba, já reparou isso? Já. Porque eles efetivamente podem separar. Teve aquele negócio recentemente foi dos próprios imigrantes, que
Que o Estado foi contra a política do Biden, né? Foi. E eles falaram assim, nós vamos separar. Aí os outros estados se juntaram, aí rolou um sossega aí, galera, calma aí. Porque se o Texas quiser ir embora, ele vai embora. Inclusive do poder militar, eu acho, do Estado contra o poder militar dos Estados Unidos. Acho que teve um negócio desse, assim. Teve um negócio Cara, o Texas é mais rico. O Texas sozinho é mais rico e mais poderoso que o Brasil. É uma potência econômica. Então, aí de novo... Por que é uma potência econômica? Porque ela está enraizada às ideias de propriedade privada, de eu respeitar os contratos, de eu respeitar as regras. E não é porque tem um contrato social que eles fazem isso, é porque eles entendem o valor da propriedade privada. Da liberdade também, né? Da liberdade, saber que eu tenho que te respeitar. Eu tenho que te respeitar. Sim. Né? Não é porque eu tenho uma arma que eu tenho que subjugar você. Mesmo porque, se todos nós estivermos armados... Vai dar medo, né? Dá aquele medo. E aí eu realmente fico com medo de ferir você por pensar em mim, né? Eu te falei que eu tô com uma visita aqui, né? Que é um amigo meu americano, que ele era da Califórnia. Imagina, né? O cara era surfista na Califórnia e vazou da Califórnia pra morar em Montana. Então, imagina o cara que morava o ano inteiro, vida inteira vendo o mar, surfando, foi pra Montana porque não aguentou a questão tarifária e das liberdades na Califórnia, vazou pra Montana. E ele falou... que, meu irmão, vai pra todo canto, tem zero risco de mexerem nas coisas dele, porque ele fala assim, cara, todo mundo aqui respeita o outro, porque todo mundo sabe que todo mundo tem arma. Todo mundo tem um fuzil no carro. Ninguém mexe, meu irmão. Você vai mexer com um cara e o cara tem um fuzil, o cara tem uma arma tal, ninguém mexe. Ninguém mexe. E a Califórnia, você falando, Marcelo, da Califórnia, a Califórnia pra mim é um negócio tão surreal. É tão doido, né? Porque, assim, a Califórnia criou aquela tarifa para você pagar pela dívida histórica dos escravos, né? Uhum. Aí é um estado que tem isso e foi um estado que não teve escravos nos Estados Unidos. Eu ia falar isso. É muito louco isso, né? Então, assim, a ideologia destruiu o mental das pessoas de tal forma que aí a gente fala assim, não, é só a gente respeitar a propriedade privada e eu respeitar os acordos, porque a gente não precisa, como você falou muito bem, a gente não precisa de um judiciário que nem a gente tem no Brasil, né? A gente poderia ter uma arbitragem para quando a gente... Sim, que funciona muito bem. Para quando a gente não... Por mais que eu respeito o Marcelo, vai chegar um momento que a gente vai ter desavença, e vai ter mesmo, porque nós somos seres humanos. A gente precisa de alguém para fazer a arbitragem. Falar assim, você está extrapolando, Adriano. Muito mais rápido, muito mais efetivo, muito mais técnico, muito mais tudo. Eu já participei de um processo de arbitragem aqui, nem se compara. E aí uma vez eu conversei com um amigo, até professor lá no Instituto Miso, grande professor Ives Bragantini, que ele trabalha com esse negócio de arbitragem. Ele falou assim, professor, já que é uma solução, todo mundo fala de arbitragem, por que quase ninguém faz? Aí ele, muita gente fala que é porque é caro, mas não é porque é caro, é porque a gente já tem que bancar o judiciário, né? Se a gente não bancasse o judiciário, ia sobrar dinheiro pra gente fazer arbitragem pra tudo. Tem um mole nesse cálculo que as pessoas fazem, que ele é caro porque você gasta muito de início ali. Só que quando você pensa o tempo de resolução no processo de um contra o outro, você vê o quão barato é. Eu tenho um caso aqui que eu fui árbitro, acabou em 9 meses. E se aquele processo estivesse no judiciário, ele ia ter demorado pelo menos 7 a 10 anos pela especificidade técnica dele. Não dava. A arbitragem foi 9 meses. Foi rápido. Resolveu, acabou. Todo mundo saiu satisfeito. Acabou. Não, um lado não saiu satisfeito. Não sai satisfeito, mas o cara sabe que ele perdeu, resolveu. Né? Tipo assim, ele perdeu, a gente gosta de falar perdeu, mas não é que perdeu. Tipo assim, olha, não foi justo a sua solicitação e o cara entendeu mesmo. Sim. Bravo, ele entendeu que não é justo. Você chegou a estudar ou dar uma lida mais a fundo daquele experimento que fizeram na Califórnia? Não, qual que você tá falando? Que deram lá uma comunidade lá e falaram assim, vive aí de acordo com suas ideias de liberdade e tal, e o negócio foi... Não, cara, não tô sabendo desse negócio, não. Dá uma pesquisada depois. Qual que é o nome, você lembra? É só pesquisar aqui, eu vou aqui no chat GPT, vai me dar rapidinho, mas teve um caso que aí eles usam como base pra dizer que o anarcapitalismo não dá certo porque fizeram esse teste. Mas enquanto você olha aí, como eu sou da área de transporte, uma coisa que quase ninguém fala, e até a galera do transporte não fala, porque não é interessante, é isso aí, eu fui atrás para estudar. Por exemplo, você sabia que o sistema ferroviário americano, ele é autorregulado? Não. Acho que você contou isso no outro. Eu acho que eu contei isso para você já. Eles são autorregulados, cara. E eles têm concorrência, aquela coisa, monopólio natural, quem vai pôr um trilho do lado do outro? Cara, tem uns trechos lá que tem um monte de trilho do lado do outro, os caras competem, dá certo, eles se organizam. E aí, quando dá
um problema muito grande, é aí que eles acionam uma agência lá específica que ajuda eles a solucionar os problemas deles. Então, assim, algo que a gente pensa que é tão impossível é factível no mundo real. Não, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso aí. Eu vou ter que procurar depois com calma, mas eles fizeram um experimento, sim. Eu joguei aqui agora o ChatGPT, só que eu não acho que o jeito que eu escrevi aqui não ajudou muito, não. Mas depois eu procuro, mas teve um caso desse e aí eles ficam utilizando isso como base para dizer que não daria certo. Mas, de novo, o próprio Rothbard, ele fala de várias possibilidades, assim. Muita gente fala assim, o capitalismo deu errado por causa disso, Mas, assim, de novo, você faz uma liberdade de um ponto específico e você tem todo o resto das regras corrompidas pelo Estado, dificilmente aquilo vai dar certo. Por isso que há essa necessidade da visão radical de a gente não ter Estado. Porque não adianta a gente liberar na economia, né? Você ter ali liberdade na economia e não ter a questão da propriedade privada. Não, exato. E aí você precisa tirar o monopólio da moeda também do Estado. É um outro grande problema, senão né? O negócio não funciona. O governo é o emissor e dono da moeda e tudo que você movimenta é só com aqueles papelzinhos coloridos que ele fabrica. Então, assim, não adianta. Então, por isso que ele vai ser radical, porque a gente sempre vai ser criticado porque, viu, não funcionou. Mas não funcionou porque a moeda é estatal. Não funcionou porque tais serviços continuam na mão do Estado. Né? Por exemplo, a gente fala de privatização no Brasil. Nós nunca tivemos privatização no Brasil, a gente tem concessões, onde o governo cede para o cara explorar e ainda garante monopólio. Poxa, isso não é privatização. Bizarro, né? Bizarro. Isso é doideira. Concessão, as pessoas confundem muito PPP. É menos pior, mas pô... É menos pior, mas é ruim. Claro que é ruim. Claro que é ruim. Eu acho que eu achei que tá um tal de Slab City, tá? Na Califórnia. Só que aqui aí você vê, né, como é o próprio ChatGPT, né? Que eu falei assim, ausência, Estado, comunidade, Califórnia, anarcapitalismo. Ele já falou aqui, não é bem um sistema anarcapitalista, não, porque eles não respeitam a ideia da propriedade privada. Pois é. É um local... eu boto assim, realidade, né, do Slab City. O que é? Características. Área não incorporada, sem governo local, sem serviço público. Popularidade. Chamada The Last Free Place in America. O último lugar livre na América. Realidade. ChatGPT, eu não pedi pra ele... Eu não pedi pra ele opinar, tá? Eu só perguntei qual que era. Realidade. Não se trata de anarcapitalismo ideal, mas de uma comunidade improvisada à margem do Estado, com trocas, arte, conflito e auto-organização incipiente. Sacou? Então, acho que eles não... O principal aqui que eu vi logo que ele falou assim, não respeita o conceito de propriedade privada. Aí não tem como. É porque, Marcelo, é o seguinte, as pessoas ainda ficam bitoladas naquela coisa da propriedade privada, né? Até mesmo porque o Rousseau, né? A grande parte do pensamento nosso equivocado, o Rousseau coloca essa ideia de que a origem da desigualdade dos homens é a cerca, que é justamente a criação da propriedade privada, né? E aí todos os sociólogos, historiadores, o pessoal vai partir para isso daí. Mas é justamente a propriedade privada que vai garantir uma estabilidade e fugir dessa insuficiência. Porque o cara ele quer proteger a propriedade dele. Sem dúvida. E ele precisa que o outro ali também garanta a propriedade dele. Então é uma cooperação. E daí que vão surgir os blocos, né? Que vão formar cidades. Mesmo porque é uma coisa... Esses dias eu estava me pensando sobre isso. Tipo assim, eu não vejo também a necessidade... Quando me perguntaram assim, a ideia de nação, de povos, eu falei assim, por que a ideia de nação e povos tem que ser um território contínuo? Às vezes não precisa ser um território contínuo, às vezes precisa nem ser território. Hoje a gente está tendo experimentos de você ter cidades e comunidades e países online. Blockchain, fazendo o papel do elo que liga os povos, que liga a ideia de nação, sem ter nem continuidade de terreno, não tendo nem terreno, você cria uma ideia de nação. E o pior é... E o pior, quando a gente pega uma situação dessa de nação, Estado e tal, e a gente começa a ter um posicionamento diferente, a exemplo, que eu tenho certeza que eu e você, a gente concorda 100% do que está acontecendo hoje no Brasil com a liberdade de expressão. Eu não tenho nenhum... Assim, óbvio, né? Se eu considerar o poder estatal hoje, como o poder estatal vem tratando a liberdade de expressão, me fere de morte. Eu não consigo lutar contra isso sozinho, eu preciso ir defendendo as ideias, mas eu não consigo falar assim, não, eu vou para um lugar no Brasil, dentro da minha propriedade privada, sei lá, na minha fazenda, em Ilhéus, e vou dizer, não posso. Não tem.
A gente não tem, então, essa questionação é interessante, porque assim, então peraí, deixa eu me adequar então, vou me sentir nos Estados Unidos. Não posso, porque tem essa barreira. Eu tô sujeito a essa lei, mesmo sem ter assinado essa lei, mesmo sem concordar com essa lei, e eu não consigo sair daqui. E tem que sustentar essa lei. Porque você tem que pagar imposto sobre imposto. Tem. Tem gente que fala que... rapidinho. Porque abriu aqui, veio o nome, eu lembrei. Nessa questão da propriedade privada, você concorda com a ideia do Hope e da monarquia? Aí que tá. Deixa eu contextualizar pra galera. Galera, existe um livro do Hope, Hans Hermann Hope, Democracia, o Deus Falhou, que lá ele defende narcocapitalismo, blá, 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 blá. E ele chega ao ponto de falar assim, é menos pior, é melhor do que o sistema que a gente tem hoje, um sistema de monarquia, porque na monarquia o rei é o proprietário, e na qualidade de proprietário ele vai querer defender aquela propriedade melhor do que um político que não é o proprietário, mas explora, blá, blá, faz. E sendo proprietário, ele vai ter uma ideia de proteção mais longa dessa propriedade, que é o próximo e imediato, não, como é que ele fala? O herdeiro, a sucessão. Não, Os herdeiros que vão se preocupar. Ele vai preocupar com o interesse. Ele tem uma frase lá, mas enfim. E ele fala: o político ele se preocupa com 4, no máximo 8 anos. Isso. Um monarca, ele se preocupa com o herdeiro dele, então ele está preocupado com as próximas gerações. Ele não aceita que o bem dele seja destruído em 4 ou 8 anos, por causa, senão ele vai perder aquela propriedade no futuro. Então, o Hope defende a monarquia como um sistema melhor do que o que a gente tem de democracia hoje. Sim, você corrigiu no final. Ele defende a monarquia comparado com os modelos que ele tem. Não, eu falei que ele não é um monarca. Não. Eu falo isso. Sim, eu entendo, mas muita gente acha que ele é monarca. Que ele defende a monarquia por causa desse livro. Né? Que é um ponto que as pessoas falam assim, não, ele tá falando bem da monarquia, ele deve ser um monarca. Não, ele tá falando o seguinte, dentro do que a gente já teve na história, se a gente olhar, o que foi mais próximo e o que pode ser mais próximo do que a gente defende é a monarquia, justamente por causa da propriedade privada, do rei, da sucessão, da herança, dele querer deixar ali, fazer os legados e tal. E como você bem disse, o político, primeiro, ele não é nem proprietário, ele tá, na verdade, ao contrário, ele tá lá para pilhar. Eu tenho 4 anos para tomar o que eu der conta de carregar. É isso a verdade. Então, assim, ele é o contrário, ele é o ladrão que entra, né, para tomar as coisas do rei, né, vamos dizer assim, né? Sim. Então, o Hope tem essa visão. Eu, particularmente, não consigo... Eu concordo com a ideia do Rolf, que a gente para pensar, realmente a monarquia foi o que a gente teve de melhor, mas não significa que a gente agora tem que fazer monarquias. Porque se a gente for fazer uma monarquia hoje, quem vai ser o presidente do Brasil, né? Quem vai ser o rei do Brasil? Vamos entregar pro... né? E outra coisa, de novo, o Brasil, ele é um país grande que já tentou não ser país grande. A gente tem várias revoltas no Nordeste. Para mim, Marcelo, é a coisa... Eu até publiquei recentemente um artigo no site do Instituto Mises Brasil falando da secessão, mas o meu ponto hoje, quando eu falo de secessão, não é nem falar de secessão, é falar assim, nós tivemos grandes, e ainda temos grandes intelectuais no Nordeste, grandes histórias de sucesso de empresários do Nordeste. Né? O Nordeste aqui ser independente, vários estados quiseram ser independentes e foram subjugados pela monarquia, pelo Vargas, por vários... Sim. Nós temos histórias de realmente quase genocídios ali no Nordeste, de pessoas que queriam ser livres do Brasil, fazer o seu próprio estado. E quando a gente fala em secessão hoje no Brasil, a gente pensa assim, o Sul tem que se livrar daquele povo pobre do Nordeste. E eu fico revoltado com isso, porque, se tem alguém que tem ensinamento pra gente de como ser povo e ter a sua identidade, é o Nordeste. Então, quando eu penso em secessão, as pessoas falam assim, o Sul tem que mesmo separar dessa porcaria do Brasil, porque o Sul é próximo. O Sul também é formado por um povo imigrante que tem as características dele. Então, eu acho difícil hoje a gente pensar na solução no Brasil pensando em Brasil. Nós temos que pensar... Porque quando a gente fala em secessão, a gente pensa lá no... O Sul é o meu Brasil. Eu acho excelente, eles têm toda... Mas o Nordeste também tem um histórico sensacional, um povo de luta, de riqueza. Surgiu, né? O Nordeste, eu acho que o Nordeste, se separar o Brasil, o Nordeste é perigoso ser um dos melhores países vindos do Brasil.
por causa do povo nordestino, que a gente tem Você essa... tá falando da questão da cultura do calor, né? Nesse ponto, né? não só de questão de cultura, nós temos até grandes movimentos econômicos importantes no Nordeste. Mas hoje, nesse ponto, o Nordeste, antes que critiquem, vou brincar, eu tenho um lugar de fala, porque eu sou baiano, economicamente está completamente dependente do voto de cabresto lá hoje. Mas foi construído. Então, qual que é o maior inimigo do Nordeste? É Brasília. É Brasília. O maior inimigo do Nordeste é Brasília. Porque o voto de cabresto é para fazer essa orientação de projeto de poder, porque esses coronéis, muitos deles não estão mais no Nordeste, eles estão em Brasília. Verdade. O projeto desses coronéis é Brasília. Então, o maior inimigo do Nordeste hoje é Brasília. É verdade. Entendeu? É verdade. E muitos desses coronéis conseguiram se tornar coronéis porque eles usaram o poder, seja da monarquia, seja da república, para destruir os verdadeiros empreendedores que estavam construindo o Nordeste, que estavam fazendo diferença no Nordeste e que eu acredito que ainda tem. É só a gente tirar o poder deles, que emana de Brasília. Sim. Que você vai ver muito empreendedor, grandes negócios, grandes soluções, vai embora, o Nordeste vai embora. Sem dúvida. Vou brincar, se libertarem o Nordeste desse cabresto aí, vai embora, até porque... O movimento abolicionista no Brasil começa no Nordeste. Tivemos grandes nomes, né? No Nordeste. Nome do direito, inclusive. O direito, né? O bom do direito surgiu. A cultura literária, é bizarro. É bizarro. Como é que você falar que... então, assim, não, concordo, é bestagem. Não, eu tô falando assim, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de discussão aqui mesmo, porque é o nosso partido de discussão. A gente não é do Partido Comunista, aí pegava um fuzil, dava um tiro na cara do outro e pronto, acabou. Engraçado que os caras falam que a gente tá... extrema-direita, né? E vamos deixar claro, gente, quem tá ouvindo, o libertário não é extrema-direita. O libertário é a favor da liberdade. Inclusive, tem várias pautas do libertário que se casam em alguns pontos até com a própria esquerda. A gente não... e também não somos centro. Vamos deixar isso muito claro. Quer falar? Quer falar que é centro, né? Falar assim... não tá nem lá nem cá, não. Você não é de direita, não é de esquerda. Não, nós somos contra o posicionamento de projeto de poder da direita e contra o projeto de poder da esquerda. É isso. Mas existem pautas que são as pautas do indivíduo. Sim. Né? O próprio Rothbard foi muito criticado, né? Porque na época do Rothbard estava tendo guerra do Vietnã. E ele era, como todo libertário é anti-guerra. Sem dúvida. Ao criticar a guerra do Vietnã, o pessoal falava, tá virando esquerdista. Porque quem defendia o fim da guerra do Vietnã eram os hippies, né? Era a esquerda, os progressistas e tal. Então, assim, vamos até mais atrás. Vamos pegar Frederic Bastiat, né, lá na França antiga, o pessoal falava, você às vezes está do lado da direita, às vezes está do lado da esquerda. Não, é porque eu não defendo ideias, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. Se aquela ideia é a favor do indivíduo, é a favor da liberdade, a gente vai defender. A gente vai defender. Mas a pauta é da direita, a pauta é da esquerda. Cara, dane-se, o nosso projeto é esse. Por isso que o Rothbard tem também um livro muito bom chamado Direita e Esquerda, onde ele fala disso. Eu não sabia que ele tinha esse livro. Tem um livro chamado Direita e Esquerda, e fala os problemas da direita, o problema da esquerda. E fala por que o libertarianismo não é centro, né? Porque quando a gente fala que não é direita e quando não é esquerda, não é centro. Porque o centro, na verdade, é um pacto para perpetuar... O centro é o mais imoral que tem, porque ele não segue nem... Assim, ele segue assim, peraí, nessa aqui eu vou pra cá, que me interessa aqui agora. Essa aqui eu vou pra cá, que me interessa aqui agora. Pelo menos a esquerda, ela finge que acredita naquele treco lá que ela prega, né? E assim, o centro aquela ideia de teatro das tesouras, produto do centro. É o centro que promove essa ideia, né? E é ele que manda no Brasil hoje, né, cara? Já há muito tempo, né? Sim, porque ele vai equilibrando os pratos ali. E aí, quando aparece um movimento que eles estão chamando hoje de extrema-direita, né? Que é um pessoal que não quer entrar no jogo do equilíbrio dos pratos ali, para manter o discurso, mas no final das contas a gente divide poder, chama isso de polarização. Sendo que, na verdade, é um movimento... A democracia surgindo, finalmente, nós estamos tendo um movimento democrático no Brasil, o pessoal chama isso de polarização. Sim. Entendeu? Sim. E tem que ter mais tem que ser mais polarização, tem que ter mais debate, porque é o debate... Mais discordância. É mais discordância, até formar mais blocos discordantes. Sem dúvida. Não só a direita, não é extrema direita e esquerda, porque não tem extrema esquerda, né? É só a direita que é extrema, né? Então, tinha que ter outros núcleos de debate para você realmente ter o processo democrático. Uma última aqui nesse assunto, depois eu quero falar do Brasil, rapidamente. Então vamos lá. Liberal. Vou botar ali o que é fácil, mais fácil de dividir. Tem gente que bota ali o libertário minarquista e o anarcocapitalista, que sim, também é o libertário, mas vamos tratar dessa forma aqui.
Mas eu sei que pra você, e me corrija se eu estiver errado, e pros outros anarcocapitalistas, ou seja, o da ausência do Estado, o minarquista é um cara contraditório. Ele é um cara contraditório? É que tá, o minarquista... O minarquista é aquele que defende, por exemplo, ou só segurança, ou às vezes segurança. ele defende que o bate Estado ali. eficiente. Isso. O problema é, quem vai definir o que é Estado eficiente? Ou o que vai definir o que é mínimo? O que é mínimo? O que é mínimo? Tipo assim, vamos juntar 10 pessoas aqui, vamos pegar a tua audiência aqui. Aí cada um escreve no comentário aí 5 coisas que são fundamentais que o Estado tem que ter para ser mínimo. Vai ser difícil bater 5 coisas para todo mundo. Não vai bater. Então como é que eu quero impor? Aí não vai ser mínimo, porque um fala 5 coisas, a outra fala outras 5 coisas, só 2 bate. Aí já tem que ser 8 pra gente agradar todo mundo. Aí entra o jogo, aí entra o problema de você achar que você vai gerir um Estado mínimo, sempre na verdade você tinha que estar lutando para esse Estado acabar e não para ele ser eficiente. Primeiro porque a última coisa que eu quero é o Estado eficiente. Já basta a Receita Federal ser eficiente pra cara. Eles são, hein, velho? Cara, esses são, meu irmão. se o Estado for eficiente, nós estamos lascados aí. Nós vamos ter que virar escravo oficial, porque Mais, vai ser muito mais, eficiente, mais, né, de tomar o dinheiro da gente. Boa resposta. Minha última aqui dessa primeira fase, tá quase chegando a 1 hora, passou rápido. Eita! Caramba, Quase que uma da hora. O que tá de pior no Brasil hoje, Adriano? Na sua opinião? O que você faz? Eu sei que tem muita coisa. Mas o que você vira assim pra sua mulher de noite e fala assim, amor, isso aqui tá foda, isso aqui é o que pode acabar com o nosso futuro. Tem alguma coisa assim que você fala hoje? Cara, eu acho assim, o que eu acho que é o pior de tudo é justamente, para não ficar repetitivo, né, é a gente ter a ignorância da propriedade privada. Porque, cara, é um negócio que você luta, você trabalha, você junta coisa, você consegue comprar um terreno, você consegue construir sua casa, e amanhã o Estado pode pregar um papel na porta da sua casa e falar assim, olha, aviso de despejo, em 30 dias tem que ir embora, porque a gente vai fazer um viaduto aqui e sua casa está no caminho. Essa é uma insegurança muito grande no Brasil, de eu não saber, né, e ver a frustração de você trabalhar, de você conquistar coisas e o Estado ficar te tomando isso. E desapropriação pra MST? O que é pior? Não, eu falo assim, quando a gente fala em MST, já pensa em uma fazendona, não sei o que e tal. Porra nenhuma. Nós estamos falando de pequenas propriedades produtivas. Nós estamos falando de pessoas que tinham uma casa perto do Castelão em Fortaleza, eles precisaram fazer a avenida para chegar no Castelão, para o gringo ir assistir o jogo da Copa do Mundo, e pessoas que perderam a sua casa, porque foram expulsos pelo governo do estado, né, do Ceará, da prefeitura de Fortaleza, porque precisava ter uma pista dupla ali, cara. E a pessoa perdeu e falou assim, e a gente vai te pagar o valor que tá lá no IPTU e dane-se. Você viu que o Brasil Paralelo recentemente lançou um especial sobre o negócio de propriedade privada MST? Sim. Aquilo ali, não sei se foi motivado, mas quem participou muito foi um deputado estadual aqui do estado, chamado Lucas Polese. Menino novo, já teve aqui no Diga Aí meses atrás. Moleque massa, Adriano, vale a pena você conhecer ele. Tá crescendo pra caramba, bate muito na esquerda, mas a pauta principal dele é a questão do MST, porque ele é do interior, né? Veio do interior, ele mesmo fala, pra caramba. Vim da roça, via as famílias lá e tal. E aí ele tava me contando, porque aí ele começou, como que ele virou deputado? Porque ele começou, meu irmão, a ir pra dentro das fazendas, filmar, pai, etc. E dá. Meteu os caras, moleque novo, pai, bicho, cabra macho. Aí, ele veio aqui e tava me contando que olha o que os caras fazem, Adriano. Aí ele me contou que o cara do INCRA é um cara do PT. E aí eles vão lá, chega lá, atesta que aquela propriedade é improdutiva. E eles têm provas de que, nesse caso específico, a terra era trocentas milhões de vezes mais produtiva do que ficou depois que teve a desocupação. Aí olha nós, os caras vão, entram, destroem tudo. Sabe o que os caras fazem depois do MST? Eles vendem. Isso. Eles vendem a propriedade que eles tomaram. Sendo que o negócio é tão bizarro que qual foi a justificativa moral ou jornalística que deram? Não, isso aqui é improdutivo, eu vou entrar pra gerar produção. É um negócio, é business, cara. Cara, é business. É business. É business. Meu irmão, na hora que ele me contou isso, eu falei, Lucas, tá de sacanagem. Que os caras vendem. Marcelo, eles vendem. Não é que vende com registro, né? Mas os caras vendem. Eles entram, tomam, vendem, destroem e vendem.
É assustador Doentio, né? isso. É doentio. E aí, essas questões relativas... E aí é um dano da propriedade. Tipo assim, é a ignorância do que é propriedade privada. Perfeito. Então, acho que isso é a causa de todos os... É a origem de todos os problemas, Sim. não só do Brasil, mas mundo afora. Quando a gente vê algum problema social surgindo, a gente vai olhar, no fundo, é um problema relacionado à propriedade Até privada. porque aí tem gente que pode falar assim, liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão tá ligada à propriedade privada. Exatamente. Tá ligado 100% à propriedade privada. Exatamente. Tá totalmente ligado. E assim, mas a opinião da pessoa me agrediu, velho. Não, para, vai. O Thomas Sowell que fala, né? Quando Bom você pra caralho. quando você fala que você vai receber alguma indenização por ser ofendido, as pessoas começam a se ofender de forma mais fácil. Então, Porque, pô, tava aqui nessa do Brasil onde tá pior, perguntei, era assim, né? Onde o Brasil tá pior e... Já viramos a organização criminosa que o Hofbauer achava que era o Estado? meu amigo, vamos lá. Essa foi a retórica. Essa é retórica, porque o povo da esquerda gosta de falar de golpe, né? Golpe. O Brasil surgiu do golpe da República. A República foi o grande golpe, de novo, não defendendo a monarquia, mas foi o golpe em cima do monarca. Foi um golpe, os picareta lá foram lá. Tomaram? E tomaram, foi golpe e quiseram destruir ao máximo a ideia, quebrar a economia depois, né? Teve um monte de problema e tal, porque os caras estavam lá para pilhar. Então a República Brasileira é uma organização criminosa. É um grande amigo nosso, meu, assim, que assim, eu também tenho certeza que defende muito a monarquia, é o Bruno Gachag, né? Sim, grande Bruno Gachag. teve É conterrâneo de algumas vocês aqui? Já teve aqui algumas vezes, ele é de Cachoeiro. O filho dele é advogado no meu escritório. Olha aí, pô, Moleque, legal, gente cara. boa. Aqui, vamos lá pra nossa fase 2, experimenta aqui, cara, isso aqui da Claides aqui, tem vários, mas relaxa que você vai ganhar lá, você e sua esposa vão ganhar um presente aí. Ó, agora aqui, tem goiabada. Você não come doce, não? Não, é porque eu gostei. Ah, tá. Tem de goiabada. Bom. Vamos lá. Patrocinador também, lembrando, Tomasi e a loja Friends. Adriana, a gente tem 6 podcasts e de acordo com o podcast, a gente reorganiza a decoração. Felipe tem um trabalhão danado aqui. Hoje o Felipe não tava aqui, eu cheguei e comecei a arrumar. Falei, porra, Felipe, deu preguiça, é muita coisa. Aí ele falou, pô, pensa que tem dia que tem 3 ou 4 podcasts num dia aqui. A gente Pegar vai mais, né? Vai pegar mais. Tá aí. Pô, prova que gostou também. O Vibes, você acabou o Vibes aqui. Thiago, deixa eu dar um recado. A grande maioria dos convidados e eu acaba. Vamos fazer um pote maior, velho. Uma hora de podcast. Litrão. Vamos fazer 1 litro, cara. Esse de 500 aqui não tá dando, não. Então, muito obrigado aí à loja Friends. E, Adriano, agora é mais papum. Você já teve no Diga Aí, sabe como é que é. Mas hoje eu tô com uma pegadinha aqui pra você. Ai, gente, eu morro de medo desse papo. Vamos lá. De bate-bola, senhor. Indicação de um livro. Indicação de um livro, eu vou puxar a sardinha, o meu último livro, Para Entender Rothbard, da editora DVM. Agradeço muito, pessoal. Muito bom. Tem aí não, né? Pô, cara, eu queria o meu. Pô, cara, você podia ter falado. Eu achei que você tinha, senão eu tinha... Não. Tá, depois a gente dá um jeito aí. Indicação de um filme. Indicação de um filme que eu gosto, que eu acho muito legal de ver, e aproveitando aí esse negócio de guerra aí dos Estados Unidos, se vai ter Terceira Guerra Mundial, é o Doutor Fantástico, né? Doutor Fantástico, por que eles amam a guerra? Do Kubrick, né? Socialista, mas o filme dele era bom pra caramba, né? Uma série. Que ele faz essa zoeira relativa aí. Uma série. Série é o Yellowstone. Yellowstone, muito boa, né? Yellowstone, muito bom. O meu amigo lá que eu falei mora do ladinho. Pois é, Montana. Quando você falou Montana, eu pensei já. Ah, mora do lado. Um game. Um game? De videogame. Já jogou videogame? Já joguei videogame, cara. E Eu aí? sou da época do Mario, né, velho? Mario. Um desenho de infância. Desenho de infância é o que... Cara, os caras estão proibindo desenho animado bom, né, cara? Porque ensina a ter violência e tal. Eu mesmo, por exemplo, o que eu mais gostava era do Papaléguas, né? Aham. Que o papai que descia o ferro Cara, no coiote. Não, tipo assim, eu mesmo tenho que proibir mesmo. Eu mesmo jogo bigorna na cabeça dos meus amigos todo dia, né? Não, o cara mata o outro, não é por causa do jogo. Eu falo a mesma coisa, velho. Cara... A minha infância foi vendo desenho ali, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Rapaz, eu nunca dei um murro numa pessoa. Já tomei, mas nem revidar não é. Nem um Hadouken você tomou de... Boa. Ai, uma brincadeira de infância. Cara, brincadeira de infância que eu gostava muito, que hoje as crianças não podem por causa da falta de segurança, era o tal do futebolzinho, golzinho, né?
golzinho Muito na bom, rua. muito bom. Hoje você não pode, por Não- falta não de roda, segurança, não tem como. escurece, já é ruas perigoso. Estilo musical. É estilo musical rock, né, velho? Banda. A banda, eu gosto do Link Skirt. Muito boa, muito boa. Um valor, princípio. Um valor é esse, né? Propriedade privada, né? Boa. Um herói da ficção. Um herói da ficção. Putz, cara, você tá só me apertando hoje. Herói da ficção, poxa. Eu gosto do Saitama. Do Saitama é do... É aquele do One One Punch Man. Porra, Porra, Saitama é meu, massa, eu gosto, Saitama é cara. Eu massa. acho da hora. Porque, Mas ele é o herói improvável. Rapidinho. O One Punch Man é um desenho mais recente. Você assiste até hoje? É porque meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Cara, eu assisto pra cacete. E eles assistiam e foi o que eu mais... E eles gostam desses animes. E assim, eu não curto muito, sabe? Eu não acho legal. Mas o Saitama, eu gostei da ideia. Ele é um cara que... Ele não quer ser o herói. Não quer. Ele quer Ele resolver nem o tem problema. noção de que ele é. Ele quer resolver o problema ali dele. Ele quer ir pro verdade. mercadinho fazer a compra. Aí tem um monstro intergaláctico no meio do caminho. E aí, pô, você tá atrapalhando meu PNA, né, velho? Aí ele dá um soco, mata o monstro, resolve a humanidade e ele continua indo pro supermercado. E vai no supermercado. Porque o problema dele era porque tinha acabado É o isso macarrão, mesmo. né? Um herói da vida real. Um herói da vida real é o Mises, cara. O Mises foi um herói, foi um cara que enfrentou o perigo. A gente fala assim, o herói das ideias. Não. O cara foi caçado por nazistas. Ele teve que fugir de Viena na porta-mala de um carro para a Suíça e depois ir para Portugal, para os Estados Unidos, né? Foi para um país onde ele não dominava o idioma, ele não falava inglês quando ele chegou nos Estados Unidos. Teve que reinventar a vida dele, reescrever tudo e escreveu coisa pra caramba. Pra caramba. E virou esse grande herói nosso. Verdade. Um esporte. Eu jogo squash, sou apaixonado por squash. Um time. Corinthians, né, mano? Corinthians, coitado. Todo mundo tem um problema na vida. Todo mundo tem um Tem. defeito, Arrumou né? o seu aí agora. Gente do céu, como é que pode eu torcer pro mesmo time do Lula, velho? Como é que pode? Como é que O problema dele não é que o time não tá ganhando nada, não. Não, meu que ele problema torce pro time do é Lula. torcer pra um time que tem o tal da... Eu sou um defensor da propriedade privada e torcer pra um time que tem a história da democracia corintiana no do DNA. Itaquera lá ainda. Do Itaquera, que é só dinheiro roubado, Foda, velho. velho. Pô, é difícil, mas a gente gosta do Corinthians fazer o Vamos quê? lá então agora aqui, hein? Quero ver. Hofbauer ou Hayek? Hofbauer. Hofbauer ou Popper? Hofbauer? Hofbauer ou Hope? Hofbauer, cara. Hofbauer ou Sowell? Hofbauer. Hofbauer ou Friedman? Nossa, Hofbauer. Hofbauer ou Adam Smith? Hofbauer, claro. Essa aqui você vai rir. Até o Denis riu pra caralho. Que eu não faço igual, né? Eu ajusto ali você de vai acordo mudar. com a pegada do cara. Hofbauer ou Jordan Peterson? Cara, o Hofbauer. Hofbauer ou Menger? Cara, eu vou de Menger, porque se não fosse o Menger, a gente não tinha escola austríaca. Boa. É o pai, né? É E o agora? pai. Menger ou Mises? Cara. Putz, essa é muito difícil. Porque se não fosse o Menger, a gente não tinha escola austríaca. Se não fosse o Mises, a gente não tinha a praxeologia, né? Sim. Esse desdobramento. Cara, eu vou de Menger, que é o nosso Boa. paizão. Você sabe que essa é a primeira vez que eu errei. Todas as vezes. O que eu faço normalmente? Eu Você pego. já meio que prevê pra onde vai dar. Eu pego o principal do cara, tipo, sei lá, Dennis Rand, né? E vou botando pra chegar no mais difícil no final. Mas, por exemplo, com o Barbieri eu acertei, com o Miller eu acertei, que o Barbieri foi sobre o Hayek, Aham. então ele foi de Hayek até o final. E o Barbieri foi de Mises até o final. Sacou? Aí hoje aqui... Não, mas tudo bem, mas tá mais do que Cara, explicado. mas Porque realmente o Menger é... Cara, o Menger foi fora da curva, né? Ele criou várias teorias, Abriu, vários né? abriu a ideia, fez a revolução marginalista, a ideia de moeda como ordem espontânea vem do Menger. Então, assim, o professor Salerno fala isso, né? O professor Salerno uma vez escreveu que, se não fosse o Menger, não tinha escola austríaca. É Então, uma loucura o que foi essa água que esses caras beberam na Áustria, né, velho? É uma loucura. é porque naquele período não foi só os caras da economia, né? Você teve aquele momento do Império Austro-Húngaro, você tinha psicologia Sim. virando, É você isso, tinha tô medicina, falando, você tudo, tinha tudo, artes, é, tudo, né? Tudo ali, Tudo, doideira. né?
Penúltima. Um medo. Medo? Uhum. O maior medo é meus filhos falarem, meus pronomes são... Esse é um medo, cara. Meu menino chegar e... Muito bom. E a ambição? Uma ambição, pra terminar. Ai, cara, eu vou ser bastante sincero, Marcelo. Eu me considero um cara muito realizado. Na verdade, assim, eu me considero um cara assim que eu olho o passado e eu falo assim, cara, tudo que eu queria eu tive. Uma família, meus filhos, trabalhar com o que eu gosto, ganhar dinheiro com o que eu gosto. Isso é bom, né? Ter escrito meus livros, publicar os artigos, publicar onde eu já quis publicar, né? Ser amigo das pessoas que eu acho que são importantes pra minha vida. Então, assim, cara, quando falo em ambição, até minha esposa fala assim, Adriano, tá ficando difícil dar presente de aniversário, essas coisas, porque pergunta o que você quer, você fala assim, cara, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo, eu tenho tudo, né? Uma ambição, não sei, era fazer uma viagem no tempo e ter conhecido pessoalmente o Mises, o Rothbard e o Hayek naquele momento que eles... Seria isso aí. Legal. Né? Legal. Ó, a gente acabou, mas não acabou. Por quê? Porque agora você vai ganhar uns presentinhos aqui do Eita, Digaí. rapaz, fala sério, mano. Você vai ganhar a nova versão da canequinha do Digaí. Essa aí é a nova. Deixa eu abrir aqui ao vivo. Abre aí, abre aí. Caramba, mano. Caraca. É a pretinha aí agora. Velho. Ficou massa essa pretinha. Eu adorava a branca até chegar a pretinha. A pretinha acho que Nossa, ficou é top também. Mas ficou assim, punk. cara... É igual, só difícil mudou falar, a cor. É difícil falar qual que tá melhor. Né? lindas, né? Ficou legal. Muito bom, cara. Massa. Você vai ganhar. Pena, eu queria muito que te dar nova camisa. Mas já que você não trouxe meu livro, eu não vou te dar nova. Mas a nova é porque não chegou, tá? Não chegou ainda, acho que chega essa semana. Ai, cara. Mas eu tenho certeza que você vai amar essa daqui. Uma camiseta pra praticar um esporte do Digaí, estado mínimo, ideias máximas. Pô, cara, eu adoro jogar squash com camisas, com mensagens que a galera fica olhando assim. A nova vai ser... Pera aí, eu vou te mostrar a nova. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui rápido aqui. Aqui a gente faz aqui ao vivo. Mínimo assim. ideias máximas. Porra, que da hora. Eu acho Nossa, que eu não olha a tenho Dry ela Fit aqui, cara. ó. Não, é muito bom esse material aí desse pessoal aí. Ó, top, cara. Achei, cara. Olha o que você infelizmente deixou de ganhar. Mas você vai voltar aqui outra vez, você vai ganhar. Dá uma olhada. O Don't Tread on Me. Don't Tread on Me é a nova. Legal. É a nova. Você vai ganhar também, já que você gostou tanto. Ó, um kit. Kitzinho da Claide, você tá com sua esposa no hotel. Velho. Vocês vão bom, hein? poder se deliciar aí. É muita coisa boa. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Pesado, mano. E você ganha também isso aqui da querida Kerishin Comarella, que é também a dona da loja Friends, que decora a gente. Ela é também artista. Dá uma olhada nisso aqui. Que legal isso aí. Opa, quase caiu aqui. Caramba, cara, que bonito. Bonito, né? Cara, que lindo isso aqui, ó. Tá escrito Pessoal, aí, Adriano diga Paranaíba. aí. Ó a mensagem Tem embaixo. uma mensagem aí. O defensor de grandes ideias. Olha- Como é que você quer me perguntar que ambição que eu quero Aí, se a ó. gente já tem isso aqui, cara? Olha outro esse tipo aqui. de reconhecimento é da hora. Olha outro que ela fez Olha aqui. que da hora, que bonito isso aqui, Pois cara. é, ela fez aí pra gente. Podcast. Do que Diga da aí. hora. Ó, Marcelo, A mensagem do fundador. fundador. Legal, né? Show, incrível, muito Tem bom, gente que cara. tem talento. Muito obrigado, hein? Adriano, meu querido, muito obrigado, digo eu. Hoje é domingo. Foi um episódio mais um incrível. Quando você voltar de Poxa. novo, me avise de novo que a gente vai voltar a gravar aqui. Assunto não falta desse Brasilzão que todo dia dá uma dor de cabeça pra gente, tema pra gente falar. Mas não temos que desistir, não. O Brasil Não, tem não solução pode. e a gente consegue achar. Concordo. E a solução não está no Estado. Não está de jeito nenhum, tá nos indivíduos. Exato. É isso aí. Meu querido, muito obrigado. Galera, diga aí. Abraço. Fui.